A próxima pergunta é do candidato Eduardo Jorge. Candidato, por favor. Candidata Marina Silva, algumas ideias econômicas do PV. Ele tem. Auditar a nossa dívida, botar ela numa ressonância, ela vai sair magrinha, parecida com você. Segundo, começar a reforma tributária votando a emenda constitucional do professor Marcos Cintra da GV, que cria o Imposto Único Arrecadatório Federal. É uma espécie de cortar com a espada de Alexandre esse nó górdio, esse labirinto de tributos brasileiros que nem os empresários que querem pagar, conseguem pagar. Eu dizia desde 2010, quando fui candidata, e junto com Eduardo Campos, agora junto com Beto Albuquerque, nós continuamos falando da importância das reformas. Não apenas a reforma tributária, mas também a reforma política, que é fundamental, inclusive, para viabilizarmos as outras reformas, sem o que nós vamos continuar vendo a cada eleição os candidatos se comprometendo que vão fazer a reforma e, após chegarem ao governo, a única coisa que fazem é a reforma do compromisso, como a gente pôde observar tanto no governo do PSDB como no governo do PT. A reforma tributária é fundamental para que a gente possa pensar o nosso país a partir de novos princípios. O princípio da justiça tributária. Não podemos ter uma situação onde aqueles que têm menos são os que pagam mais. Temos que pensar o princípio da transparência, porque quando as pessoas sabem os tributos que pagam, elas querem ver esses tributos retornarem na forma de bens e serviços, saúde, educação, mobilidade, vida digna. Nós defendemos, sim, que o Estado possa ser um Estado eficiente e, obviamente, que ter, uma atribuição voltada para melhorar a vida das pessoas é o nosso esforço. O nosso compromisso é de que o Brasil possa ser passado a limpo, fazendo a reforma das reformas, que é a reforma política. A partir daí, nós vamos conseguir fazer com que a gente possa avançar. Hoje, um dos graves problemas que nós estamos vivendo é o atraso na política. É ele que vai fazer com que a gente perda até as conquistas que a duras penas conquistamos. Mas você ter apoio e começar a falar as ideias já, senão você não vai ter a maioria na Câmara. E o Imposto Único Arrecadatório Federal do Marcos Cintra. E a auditoria da dívida, para tornar ela no peso exato, para liberar recursos para a educação e para a saúde. Pergunto mais. E baixar os juros, Selic, desse nível imoral, para o nível da inflação, como é em outros países, para liberar o dinheiro que vai ficando nos bancos, para ir para a produção, para o trabalhador, para o investimento, para o crescimento. São essas ideias concretas que eu queria comentário da Marina Silva, porque você tem que falar nessas ideias para o eleitorado votar nos seus parlamentares e apoiar lá. Não vou fazer essa reforma política depois. Bem, é claro que o esforço que nós fazemos é exatamente para que as nossas propostas possam fazer parte da ação de todos os nossos candidatos. E eu tenho insistido que a reforma política ela vai começar agora, no momento em que a gente faz o debate dessas ideias. É por isso que nós estamos defendendo, sim, que a gente possa ter juros baixos, que a gente possa ter controle da inflação, que a gente possa ter crescimento e desenvolvimento econômico e social, para que o Brasil volte a poder fazer os investimentos. Os nossos parlamentares serão eleitos pela sociedade brasileira, que já fará uma parte da reforma a partir da escolha que fizer.